será sobre responsabilidade civil por improbidade administrativa, certo? Pelo professor Aldrin Amaral, advogado e professor, mestre em Direito Constitucional pela Universidade da Instituição Toledo de Ensino, São Paulo, especialista em Direito Público pela UFAM, especialista em Direito Civil e Processo Civil CIESA e MBA em Direito Tributário, FGV Rio. Uma salva de palmas. Boa noite a todos. Tá? Vejo aqui grande parte de alunos meus e ex-alunos também. E é sempre um prazer, tá? Estar aqui com vocês. Eu vou descer aqui para ficar mais perto de vocês. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do Centro Acadêmico, tá? Para palestrar sobre responsabilidade civil decorrente de improbidade administrativa. Tá? Embora o Código Civil não venha mencionar essa palavra improbidade administrativa, tá? A ação de improbidade administrativa ela tem natureza civil, tá? E aí, por força do que dispõe o artigo 1518 do Código Civil, que vai dizer que os bens daquele que causar lesão ao direito de outrem ficam sujeitos à reparação, tá? E podem ser utilizados, inclusive, em relação aos seus sucessores até o limite da herança, tá? Então, gente, improbidade administrativa, tá? É até uma missão difícil falar aqui depois das sábias palavras do conselheiro Érico, tá? Mas vamos lá. Ao longo dos tempos, tá? Isso nas constituições desde a Revolução Francesa, tá? A moral e o direito sempre caminharam para e passo, tá? Lado a lado, tá? Houve, ao longo dos tempos, então, previsão nas constituições do sentido ético da moralidade, tá? E aí, a partir do momento em que a administração pública, tá, vai ser reconhecida, tá, como uma atividade estatal, pela qual o governo vai cumprir o programa constitucional, no caso da nossa Constituição, lá do artigo 3º, os objetivos fundamentais, passa-se a exigir da administração pública, e isso já vem na Constituição de 88, o dever ético de fazer com que a moral e o direito, tá, caminhem lado a lado, né? Então, antes da gente entrar propriamente no tema, a gente precisa aqui relembrar alguns conceitos de responsabilidade civil, porque a partir do momento em que a gente falar desse dever em decorrência da improbidade administrativa, isso vai ser importante, tá? A ideia de responsabilidade civil vem lá do direito romano, tá? Vem da premissa: viver honestamente, não causar dano alheio, né? E restituir ou reparar integralmente aqueles que foram ofendidos, tá? E advém também de outro princípio que havia no direito romano, que é o princípio do nemine ladere, tá? Que representa não causar lesão a interesse alheio, tá? Então, o Código Civil atual, tá, lá no artigo 186, vai disciplinar 3 elementos que vão caracterizar o dever de responsabilidade civil: a conduta, o dano ou prejuízo e o nexo de causalidade, tá? Esses 3 elementos precisam estar presentes para que se configure, então, o dever de indenizar. E, como a gente já vai ver, na questão da improbidade administrativa, esses elementos estarão implícitos, tá, na conduta do agente. Pode passar, tá? Então, a conduta humana pode ser de ação ou omissão, tá? Quando nós fazemos coisas erradas, né, isso se dá seja porque agimos em desrespeito à lei, em desrespeito ao princípio, tá? Regras de convivência, e quando agimos, né, aliás, quando deixamos de agir, nos omitimos de um dever legal, tá? Ou de um dever ético, nós podemos também causar prejuízos àqueles que estão ao nosso redor, tá? E aí é importante conceituar que os prejuízos que nós podemos causar, tá, aos interesses alheios não são apenas aqueles relacionados às pessoas humanas, tá? Podemos também, diante das nossas condutas
omissivas ou comissivas, tá? Prejudicar a administração pública ou prejudicar as pessoas jurídicas de direito, sejam elas público ou de direito privado, tá? E aí, por força do que vai dispor a Constituição Federal lá no artigo 5º, inciso 10, tá? E que hoje é reconhecida pela jurisprudência tanto do STJ quanto do STF, tá? O dano moral à pessoa jurídica é devido hoje no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, gente, o dano, tá, pode trazer prejuízos, sejam eles de ordem material ou imaterial, tá? É por isso que, olha só, interessante, tá? A lei de improbidade administrativa vai colocar duas situações essenciais, tá? A violação ao dever de moralidade, tá? O que é moralidade? Moralidade é um conceito ético, tá? Em outras palavras, seria a honestidade, tá? Moralidade é honestidade, tá? Na condução dos assuntos de interesse público. E, por sua vez, tá? Os danos, sejam eles de ordem material, tá? Ou seja, restituição ao patrimônio dilapidado, ou o dano de ordem imaterial, vão ensejar ao agente, tá? O dever de reparação integral, tá? Ou que a doutrina civilista alemã vai chamar de princípio do imperador, tá? Esse dever de reparação integral está relacionado com a teoria da diferença, que foi reconhecida pelo direito civil brasileiro, né? Desde lá de Clovis Bevilacqua, que vai dizer que deve-se restituir aos status que a pessoa possuía, e aí que pessoa física ou jurídica, antes da lesão, tá? Então, por isso que reclama uma reparação, tanto de ordem patrimonial, quanto de ordem moral, tá? E aí o outro elemento da responsabilidade civil é o nexo de causalidade, tá? Nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado que deu origem ao dever de indenizar, tá? E aí o Código Civil brasileiro coloca, tá, que o nexo de causalidade, tá, o dano pode ser produzido tanto por dolo ou por culpa, né? Aí ele vai falar da culpa lato sensu e da culpa estrito sensu, que vai envolver, por exemplo, negligência, imperícia e imprudência, tá? Mas esses conceitos introdutórios, pode passar, por favor, tá? São apenas para que a gente se situe no campo da responsabilidade civil e tenha a seguinte frase, tá? A seguinte frase que vai fazer com que a gente entenda tudo, tá? Se você seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, tá? Violar preceitos de ordem moral, princípios, tá? Ou preceitos de ordem legal, ficará sujeito à reparação, tá? Ficará sujeito à reparação daquele ofendido, tá? Então, olha só, improbidade administrativa, tá? A Constituição Federal de 88, tá? A Constituição Federal de 88 não falou exatamente nessa palavra improbidade, mas falou na palavra, como o conselheiro Érico bem colocou, probidade, tá? Então, a acepção mais correta dessa lei seria a lei de probidade na administração, não lei de improbidade. Probidade já se fala em desonestidade. Então, o artigo 5º, tá? Inciso 73, vai falar da possibilidade de qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, tá? Ajuizar ação popular, tá? Ação popular que visa o quê? Visa anular ato lesivo ao patrimônio público. Ação popular, tá? E aí, ação de improbidade administrativa, ação popular, ação civil pública, são a mesma coisa? Não são, tá? São institutos diferentes que, embora tenham alguma particularidade que possa dizer são a mesma coisa, tá? Nas entrelinhas da legislação de cada uma dessas ações, a gente vai verificar por que eles são diferentes. Vamos lá, tá? Dias atrás, uma pessoa me perguntou por que a Defensoria Pública não seria legitimada a propor ação de improbidade administrativa, tá? Porque na Lei de Ação Civil Pública, da qual a Defensoria é legitimada, tá? Você não vai sequer encontrar a palavra probidade. Não há, tá? Você pode pegar a lei de ponta cabeça, você não vai verificar
verificar a acepção probidade. Mas você vai verificar nessa lei, tá, o termo defesa dos interesses difusos e coletivos. O que são interesses difusos e coletivos? Interesses difusos e coletivos, tá? Coletivo diz respeito a um grupo que você pode determinar exatamente quantas pessoas são. Por exemplo, né, 95% de vocês aqui representam um coletivo de alunos do curso de Direito da Faculdade Marta Falcão, tá? Então, por exemplo, se todos vocês em comum tivessem agora, nesse momento, a violação de um direito de vocês como consumidores, tá? Como consumidores, vocês poderiam ser tutelados, né? Caso se encontrasse naquela situação de hipossuficiente, pela Defensoria Pública, por meio da ação civil pública, tá? Porque ela se destina a isso. E o que são interesses difusos, tá? Difusos, como o nome já diz, tá? São interesses que se difundem, tá? Que não se pode calcular com precisão quantas pessoas, tá, são beneficiárias desse direito. E eu coloco a expressão pessoas propositalmente, por quê? Tá? Porque no Código Civil brasileiro, atualmente, os animais são colocados, por exemplo, como coisas, tá? Como coisas. Mas isso só acontece no Brasil, porque é muito bonito estudar o direito civil alemão, é muito bonito estudar o direito civil americano, direito civil espanhol, mas não se aplicar aos institutos que estão naqueles códigos civis, tá? Por exemplo, no Código Civil alemão, animal é sujeito de direitos, os animais, tá? No Código Civil espanhol também, no Código Civil português e na maioria dos códigos civis dos países da Europa, tá? São sujeitos de direito. Mas no Brasil ainda se considera coisa. Tanto é que recentemente, né, por emenda constitucional, foi autorizada a prática de atividades desportivas, né, que utilizem animais, né? Então veja, antes dessa emenda constitucional, o STF entendia que a prática de atividades que levassem os animais ao sofrimento constituiria tortura e não estaria compatível com os preceitos da legislação ambiental, tá? Mas infelizmente, por meio dessa emenda constitucional, ficou autorizada não, por exemplo, só a farra do boi, mas as rinhas de pitbulls, brigas de galo. Então veja que, infelizmente, tá, para o nosso direito brasileiro, os animais ainda são tutelados como coisas. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o interesse difuso, tá, é o interesse de toda a coletividade de pessoas, como o interesse das gerações atuais, nós aqui, tá, e das gerações futuras que virão, tá? Se, por exemplo, o Rio Negro for contaminado, tá, severamente, o que vai acontecer? O Estado vai ter que investir pesados recursos na recuperação desse rio para que possa se extrair água potável para atender as gerações atuais e futuras. Isso é uma violação aos interesses difusos, tá? E esses interesses difusos e coletivos serão tutelados pela ação civil pública, tá? Um outro ponto interessante é que no direito brasileiro se aplica o critério da especialidade, tá? Lei especial derroga a lei geral sobre determinado assunto. E se a gente tem uma lei de improbidade administrativa, essa lei especial é que deve ser considerada para efeitos de responsabilização de agentes. Então, olha só, tá? Aí, disse para vocês que a condição para que o cidadão possa propor ação popular é estar no gozo dos seus direitos políticos, tá? Ele precisa ter, pelo menos, capacidade eleitoral ativa, tá? O que é a capacidade eleitoral ativa? É a possibilidade de votar, tá? A capacidade eleitoral passiva mínima se inicia aos 18 anos de idade, tá? Então, por exemplo, um menor de 18 anos, pessoa que tivesse 17 anos e tivesse título de eleitor, já pode votar, não pode? Nessa situação, tá? Porém, ela não tem a capacidade processual civil necessária para estar em juízo por si própria. Então, ela teria que estar, conforme dispõe o Código Civil, representada ou assistida para manejar o instrumento da ação popular, porque a capacidade eleitoral ativa ela tem. E o STF já se posicionou pela possibilidade da ação popular manejada por menor no gozo dos seus direitos políticos ativos, tá? Desde que representado ou assistido. Pois bem, tá? A par dessa questão da moralidade, o inciso 73 do artigo 5º, o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, vai colocar uma coisa
vai dizer que lei especial estabelecerá os casos de inelegibilidade, tá? E inadequação para ocupar cargos públicos, né, em razão da necessidade de moralidade. Tá? Está lá expresso no parágrafo 9º do artigo 14. Tá? E aí o que isso vai trazer ideia? Isso vai trazer ideia de inelegibilidade, tá? Que é diferente do que a gente vai ver de suspensão de direitos políticos, e inabilitação para o exercício de cargo público. Tá? Então, qual é a lei que vai dizer as hipóteses de inelegibilidade? A lei da ficha limpa. Tá? A lei de responsabilidade, a lei 10.79 de 50, vai dizer, por exemplo, dos casos que ensejam, tá, também a responsabilidade, mas que vão gerar a inabilitação, tá, do agente que praticou um ato lesivo a ocupar cargos públicos. Inabilitação do agente. Tá? Então, por exemplo, no caso do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que, por sinal, olha que detalhe interessante, tá? O impeachment do presidente Collor se deu no ano de 92, tá? Se deu, salvo engano, no mês de outubro de 92, tá? Mas se iniciou antes do processo, é claro. E em junho desse ano, de 92, foi aprovada a Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, tá? Então veja que, já naquela época, e a Constituição, desde lá de 88, ou seja, 4 anos atrás, já falava em improbidade administrativa, tá? Não havia a legislação específica para tutelar isso, tá? E aí como é que o Ministério Público agia nesses casos, tá? O Ministério Público utilizava equivocadamente da ação civil pública para pedir a restituição, tá? A restituição de desvio patrimonial. Aí, com o impeachment do presidente Collor, essa lei ganhou força, tá? E ele, naquele ano, ele recebeu a suspensão dos direitos políticos, tá? Ficou inelegível, tá? Mas não ficou inabilitado para o exercício de cargos públicos, cargos e funções públicas. Então, por exemplo, se alguém quisesse nomeá-lo como secretário, poderia, tá? Por exemplo, agora, recentemente, no impeachment da presidente Dilma, não houve inabilitação para o exercício de cargo. Então, significa que ano que vem, tendo eleições para governador, dela poderia nomeá-la como sua secretária executiva, tá? Não haveria qualquer ilegalidade. Mas por quê? Porque a ação foi fatiada no Congresso Nacional, tá? E a ação de responsabilidade não deve ser fatiada, tá? Consequências dela são a suspensão dos direitos políticos, inelegibilidade e inabilitação para cargo público. Tudo bem? Então, olha só. Aí, a moralidade também está presente lá no parágrafo 4º da Constituição, tá? Está presente está presente no caput do artigo 37 como princípio de direito, princípio da moralidade, né? Além dos demais princípios expressos que vocês conhecem, como estudam desde lá do direito administrativo 1, tá? E aí, depois disso, tá? No parágrafo 4º desse mesmo artigo 37, a gente vai encontrar o dever de probidade na administração, tá? Aí, lá no artigo 85, tá? Vai se falar que um dos crimes de responsabilidade do presidente da República, tá? É a violação à probidade na administração pública, tá? Um dos crimes de responsabilidade do presidente. Então, por isso, houve a necessidade de uma legislação especial. E aí essa lei veio em 92, veio com 1429 de 92, que vai dizer lá no artigo 1º, tá? Quem são os sujeitos passivos, tá? No crime de improbidade administrativa, tá? Quem são esses sujeitos passivos? A legislação vai falar, tá? As pessoas jurídicas de direito público e privado da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A administração direta e indireta, tá? E também aquelas pessoas jurídicas que tenham recebido pelo menos 50% do capital de recursos públicos, ou que tenham pelo menos até 30% de capital de recursos públicos, poderão ser sujeitos passivos de improbidade administrativa. O que é o sujeito passivo de improbidade administrativa? Tá? É a pessoa jurídica, porque o crime de improbidade administrativa não é cometido contra a pessoa física, não é. Tá? O crime de improbidade administrativa é cometido contra a pessoa jurídica, seja ela de direito público ou privado. Tá?
É por isso que, se por exemplo, uma pessoa civil, tá, atropelar um agente de trânsito no exercício das suas funções, isso vai se configurar, claro, dependendo da conduta do agente, dolosa ou culposa, crime, né, que vai ensejar o dever de responsabilidade civil. Mas isso não é responsabilidade por improbidade administrativa, tá? Porque a responsabilidade por improbidade administrativa vai ter que estar elencada naquelas hipóteses da legislação especial, tá? E aí, já que a gente sabe quem são os sujeitos passivos dessa lei, as pessoas que podem sofrer com atos de improbidade, resta saber quem são os agentes, quem são os sujeitos ativos que praticam crime de improbidade contra a administração pública, tá? A legislação vai falar, e a doutrina complementa isso, tá, que são responsáveis por esse crime, tá, os agentes políticos. E aí há uma discordância entre a doutrina do direito administrativo em quem seriam os agentes políticos. O Eli Lopes Meireles, por muitos administrativistas, é considerado que traz a melhor definição, porque ele vai dizer que são agentes políticos os detentores de mandato eletivo, tá? Presidente, governador, prefeito, vereadores, secretários, tá? Vai dizer também que, além deles, os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas, tá, seriam considerados agentes políticos, tá? Aí, além dos agentes políticos, tá, podem cometer crime de improbidade administrativa o servidor público, tá, seja ele estatutário, ou seja, um servidor público temporário, ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, tá, seja também o particular em colaboração com a administração, tá? O que é o particular em colaboração com a administração? O prestador de um serviço público, tá, sob regime de concessão e permissão, tá? Ele está prestando serviço em nome da administração. E além dessas pessoas, inclusive quem não tem qualquer vínculo com a administração, pode cometer crime de improbidade administrativa. Vocês sabiam? Digamos que um delegado de Polícia Federal, tá, tivesse apreendido, né, caminhões que transportavam madeira ilegal, tá, e aí ele estivesse de mudança e a sua esposa dissesse a ele: vamos pegar um desses caminhões aí e fazer a nossa mudança? Perfeito, né? A gente consegue fazer essa mudança hoje mesmo. Aí ele concorda, né? Então veja que a esposa dele não tem vínculo com a administração, mas ela instigou, induziu esse agente público a cometimento de um ilícito, tá? De um ilícito administrativo. Então, ambos responderiam pelo crime de improbidade administrativa, né? Olha outro aspecto interessante, tá? O estagiário, aquela pessoa que foi nomeada honorificamente para exercer uma função ainda que transitória, ainda que tivesse ido trabalhar no dia das eleições por convocação da Justiça Eleitoral e no exercício dessa função, tá, de mesário, presidente ou como um atendente lá na sede da Justiça Eleitoral. Essa pessoa recebesse, por exemplo, dinheiro para se omitir, né, no dever de denunciar ao juiz que um candidato está fazendo crime de boca de urna ou está comprando votos, tá? Veja que essa pessoa não tem vínculo com a administração, tá? Mas temporariamente, pelo exercício dessa função, cometeu um ilícito, tá? Um ilícito contra a administração pública, e isso configuraria crime de improbidade administrativa, tá? Então, olha só, aí o artigo 17, tá? Pode passar aí, tá? O artigo 17, isso, pode ficar aí. O artigo 17 vai colocar como legitimado a propor a ação de improbidade administrativa o Ministério Público, tá? Seja o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, e aí vai depender da esfera dos recursos públicos que estejam sendo considerados na questão. E a pessoa jurídica interessada, que a lei vai chamar também de sujeito passivo, ou seja, a pessoa jurídica que sofreu a lesão por improbidade administrativa de um agente, tá? Então, esses dois são legitimados. A legislação fala que o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação popular, tá? E os
objetivos das duas ações são diferentes. A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público, mas anular não é a mesma coisa que responsabilizar. Responsabilidade é uma consequência, tá? É uma consequência de uma violação, porque a anulação de um ato pode se dar quando ele está nas vias de ser praticado, está na iminência de ser praticado, no momento em que ele é praticado, tá? Ou depois que ele é praticado e já começou a produzir alguns efeitos, tá? Digamos que uma licitação fosse conduzida com fraude, tá? Aí um licitante que perdeu a licitação descobriu depois de uma semana que de fato ocorreu essa fraude. Ele, como cidadão, pode manejar a ação popular para anular esse ato lesivo, tá? Agora, a responsabilidade não será manejada pela ação popular, tá? A responsabilidade deverá seguir o instituto próprio da ação de improbidade administrativa, tá? E aí, como o objetivo é responsabilizar o agente, tá? Pode passar, por favor, tá? A Constituição Federal estabeleceu 4 situações, tá? 4 possíveis sanções ao crime de improbidade administrativa, tá? A Constituição foi colocar lá no artigo 85 a suspensão dos direitos políticos, tá? A perda da função pública, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens. Então, veja que antes mesmo da lei existir, o legislador constituinte já colocou essas sanções para quem pratica a improbidade contra a administração, tá? E aí, o que é improbidade administrativa, então, já que a gente está falando isso, tá? Embora não haja um consenso na definição desse conceito, tá? O conceito que melhor se aproximou dessa definição, o que seria, foi um conceito utilizado pelo ministro Napoleão Maia, no STJ, no ano de 2008. Ele foi falar que a improbidade administrativa, tá, é uma violação qualificada, porque existe legislação especial prevendo o crime de improbidade administrativa, uma violação qualificada da moralidade, que se caracteriza, tá, por ato lesivo à administração pública praticado com desonestidade, tá? Isso é muito importante. Por que é muito importante a presença do elemento desonestidade? Porque o STJ hoje possui entendimento que para a caracterização do crime de improbidade administrativa é necessária a presença do elemento dolo, tá? Sem ele, há que se falar em irregularidade, mas não necessariamente improbidade administrativa. Olha um caso interessante, tá? Em 2010, o município de Diadema, na Grande São Paulo, tá, doou medicamentos, tá, e equipamentos médicos para um outro município do estado de São Paulo. Só que ele doou sem observância de disposições do Decreto Federal 99658 de 90. Por quê? Esse decreto, ele estabelece como é o procedimento de doação de bens pela administração pública. Aí o que acontece, tá? Doados os bens, o Ministério Público foi lá e ajuizou contra o prefeito de Diadema ação por crime de improbidade administrativa, dizendo que ele cometeu lesão ao erário. Erário representa cofres públicos, tá? Tesouro público. Então, dizendo que ele cometeu lesão à fazenda pública do município de Diadema. Aí o que acontece? O TJ paulista, tá, entendeu que não houve lesão ao erário, tá, mas houve violação de princípios do direito administrativo, como, por exemplo, o princípio da legalidade, que vai estabelecer que os atos administrativos sejam praticados, tá, revestidos pela legalidade, tá, que respeitem a legalidade e atentem, no caso, prestem atenção em relação à publicidade dos atos, porque essa é a condição de eficácia do ato administrativo, que eles venham a se tornar públicos. Então, o TJ paulistano entendeu dessa forma. Mas a ação foi parar no STJ, e o STJ entendeu que a conduta era meramente irregular. Tá? Por que o STJ entendeu que não houve crime de improbidade administrativa? Porque ele entendeu que o ato, tá, o ato irregular, a doação dos medicamentos,
poderia ser convalidado, tá? Mediante a correção desse ato, mediante, por exemplo, a formalização da doação, a formalização legal da doação. Então, entendeu que não houve desonestidade na conduta desse gestor, tá? Então, vejam que, para que se caracterize o crime de improbidade administrativa, não basta o tipo legal estar definido lá no 8429 de 92. É preciso, tá? É necessário que o ato tenha sido praticado com a intenção de desonestidade contra a administração pública, tá? Pode contar, tá? Aí, olha só. A lei de improbidade administrativa trouxe duas novas figuras, tá? Duas novas punições ao agente que pratica atos lesivos à administração pública, tá? Foi o pagamento de multa civil, tá? E a proibição de contratar com a administração pública ou dela receber incentivos fiscais, tá? Ou creditícios, seja de forma direta ou indireta, inclusive por meio de uma empresa terceira que viesse receber recursos da administração, tá? Então, olha só, veja que ao largo dessas previsões de sanções por improbidade administrativa que a Constituição já trouxe, a lei trouxe essas duas. E aí o STJ, tá, foi depois decidir que o servidor público pode perder o cargo, tá, por crime de improbidade administrativa, tá, desde que se respeite o processo administrativo disciplinar, tá, que se apure a conduta dolosa desse servidor, tá. Pode passar. Tá. Aí, para a gente entender, tá, a improbidade administrativa e suas consequências, a gente precisa conhecer, tá, as penalidades, tá, que a lei dispõe. A primeira delas é a suspensão dos direitos políticos, tá? O que é a suspensão dos direitos políticos, tá? O artigo 12 da lei vai elencar, tá, que por razões na prática do crime de improbidade administrativa, 3 serão as consequências. Se ele se enriqueceu ilicitamente, tá, ele pode pegar uma pena que venha suspender os direitos políticos dele pelo período de 8 a 10 anos, tá? Se ele causou prejuízo ao erário, tá, essa suspensão pode perdurar de 5 a 8 anos, tá? E aí, se ele violou os princípios da administração pública com desonestidade, de 3 a 5 anos, tá? E aí, é importante conceituar que suspensão dos direitos políticos não se confunde com a perda dos direitos políticos. Por quê? Por que não se confunde? Porque a perda é uma condição permanente, tá? A suspensão é temporária, tá? Aí o artigo 15 da Constituição vai falar que a perda dos direitos políticos vai se dar, tá, em razão de crime praticado pelo estrangeiro que pediu a naturalização antes dela ter sido concedida, aí, mediante ação do Ministério Público Federal que peça, tá, o cancelamento da naturalização. Então, se ele se envolveu, por exemplo, com comprovado envolvimento com tráfico de drogas, atos terroristas ou atos que atentem contra a segurança nacional, a naturalidade dele será cancelada e ele perderá os direitos políticos permanentemente. Se o brasileiro, tá, adquirir espontaneamente a nacionalidade de outro país, digamos que uma cidadã brasileira decida se casar, tá, com um cidadão da Eslovênia, tá? Então, ela vai para a Eslovênia, viaja para lá, adquire a nacionalidade daquele país e perde a nacionalidade originária, tá? E aí, nessa situação, como ela vai estar morando no outro país, não vai exercer os direitos políticos, tá? Perde os direitos políticos. Só não se perderá os direitos políticos na condição de naturalização forçada. Quando o cidadão nacional, por exemplo, vai para um país e aí a condição para que ele trabalhe seja adquirir a nacionalidade daquele país. Nessa hipótese, o STF entende que não há perda da naturalização. Tudo bem até aí, gente? E aí, o que vai ensejar a suspensão dos direitos políticos? E aí, melhor dizendo, tá? O que vai diferenciar suspensão de direitos políticos, de inelegibilidade e de inabilitação para o exercício de cargo público? Vamos lá, tá?
A suspensão dos direitos políticos só pode se dar por meio de sentença judicial transitada em julgado, tá? Não há suspensão dos direitos políticos no curso da ação, tá? Não há suspensão de direitos políticos no curso da ação penal. Mas uma vez concluída a ação, né, não havendo mais possibilidade de recursos, os direitos políticos poderão ser suspensos conforme, tá, uma das categorias de ilícito de improbidade administrativa que o agente tenha cometido. Primeiro ponto esse, tá? E aí o que viria a ser essa suspensão dos direitos políticos? A perda da capacidade eleitoral ativa, tá? Ou seja, a perda do direito de votar, tá? A perda do direito de se filiar a partido político. Isso é suspensão dos direitos políticos, tá? O que é inelegibilidade? Inelegibilidade é a impossibilidade, tá, temporária de ser votado, ou seja, de exercer a capacidade eleitoral passiva. Isso é inelegibilidade, tá? E aí, a inelegibilidade tem como consequência violação, tá, ao dever de responsabilidade previsto na Lei 10.79 de 50, conhecida também por alguns como Lei do Impeachment, tá? Erroneamente. E aí, uma outra característica, tá? A inabilitação para o exercício de cargos públicos, tá, também é consequente, tá, de crimes de improbidade administrativa. E aí, nesse caso, tá, a pessoa pode, tá, inabilitada para o exercício de cargos públicos, aliás, não pode ocupar sequer cargo de livre nomeação e exoneração, tá? Não pode nem ocupar cargo comissionado, nenhum cargo, nem de natureza política, não pode sequer fazer concurso público. Mas o sujeito recebeu a pena de inabilitação, aí o que ele fez? Começou a estudar, passou no concurso para agente da Polícia Federal. Vai poder tomar posse? Não vai. Não vai tomar posse, tá? E aí, se o concurso demorar, a pena dele, né, pode chegar, inclusive, a 8 anos, tá? Inclusive a 8 anos, tá? Por exemplo, salvo engano, houve um outro caso de impeachment no Brasil, que não foi de presidente, foi de prefeito da cidade de Campinas, tá? Os gestores ficaram inabilitados, tá? Ficaram inelegíveis, inabilitados e com seus direitos políticos suspensos, ou seja, ficaram sem exercer qualquer condição de cidadania, tá? Pelo período de 8 anos, tá? E aí, né, tem concurso que dura 8 anos? Não tem, tá? Então, não vai nem poder prestar um concurso público, tá? Inabilitado. Outra característica, tá? Consequência do ato de improbidade administrativa: perda da função pública, tá? A perda da função pública vai se aplicar a quem? Ao servidor público, tá? Seja esse servidor público concursado, ou seja ele um servidor público estável, na forma do artigo 19 do ADCT, ou seja, aqueles que, na publicação da Constituição de 88, contavam com pelo menos 5 anos ininterruptos de atividade pública, tá? E ocupando o cargo efetivo. Essa perda da função pública, tá, tem como consequência a prática do ato de improbidade administrativa. E aí é interessante que a legislação vai falar, e a jurisprudência concorde nesse sentido, que é possível que no curso da ação penal que apura o ilícito de improbidade administrativa, haja o pedido de suspensão da função pública. Ou seja, não é ainda a perda. A perda vai acontecer depois da sentença. Então pode ser que aquele servidor, tá, com comprovada participação num crime de improbidade administrativa, mas que ainda esteja na fase processual, ele possa ser afastado da administração para que o ilícito seja apurado com qualidade, sem que esse agente público venha, por sua função, influenciar e prejudicar no curso das investigações, tá? E aí, após condenado, obviamente que haverá a perda da função pública, tá? Outra situação consequente do ato de improbidade: indisponibilidade dos bens, tá? Eu comecei a palestra dizendo que lá no artigo 1518 do Código Civil há a indisponibilidade dos bens, tá, daquele que causa prejuízo a outrem que gere o dever de indenizar,
tá? Essa indisponibilidade dos bens serve justamente para quê? Para garantir o ressarcimento do prejuízo. Imagina aqui, tá? Vou contar um caso interessante, tá? Já houve aqui no nosso estado, tá, um gestor que, quando ingressou na prefeitura, não tinha nada, não tinha absolutamente nada, né? Depois, não chegou nem a completar os 4 anos do seu mandato, o sujeito já tinha inclusive apartamento no exterior. Quer dizer, quanto é o subsídio de um prefeito municipal? Isso vai depender da população. Mas no caso daquele município, o subsídio do prefeito chegava à época a 12 mil reais. Com 12 mil não dá para comprar um imóvel no exterior, e ainda mais naquele país onde ele comprou. Não dá, tá? Isso significa o quê? Isso aí está latente que esse gestor se enriqueceu ilicitamente da administração, tá? Isso está latente. E aí, ele veio, obviamente, tá, a perder o cargo, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a indisponibilidade dos bens, tá, ela vai ser pedida, tá? Vai ser pedida ainda no curso da ação. Por quê? Imagina que o sujeito saiba que ele vai ser condenado, tá? O que ele faz? Pega o patrimônio dele, vende o patrimônio, tá? Faz aplicações desse dinheiro no exterior, empresas offshore, lava esse dinheiro e vai embora do país, antes de ser preso. Quer dizer, se a indisponibilidade dos bens fosse pedida só, no momento em que se fosse condenar, não haveria, era melhor rasgar aquilo ali ou passar uma linha na Constituição. Então a indisponibilidade dos bens vai ser pedida no curso da ação para garantir que o patrimônio não sofra dilapidação pelo seu possuidor e para que esse patrimônio possa tanto indenizar a administração pública pelo prejuízo causado, como também pagar a multa civil decorrente do ilícito, tá? Porque a multa é diferente do ressarcimento, são institutos diferentes, tá? E aí, olha só, uma técnica processual inadequada que está prevista na 8429 de 92, tá? A lei fala em sequestro dos bens, tá? Mas a técnica correta seria arresto dos bens. Por quê? O sequestro vai se destinar a garantir que um bem objeto de litígio não seja dilapidado, para garantir que ao final dessa lide ele seja, né, entregue ao seu verdadeiro possuidor. Aqui não, tá? Na figura como o legislador quis colocar sequestro na lei, seria melhor o termo arresto, tá? Que serve para que faça a indisponibilidade dos bens, para que esse patrimônio mais tarde venha a ser utilizado para indenizar a administração pública, tá? Então, olha só, vocês devem observar aí, por exemplo, que algumas reprovações de contas pelo Tribunal de Contas, o TCE aplica, por exemplo, considera o gestor em alcance no valor, vamos colocar aqui, por exemplo, só a título de exemplo, 15 milhões de reais, tá? Considera ele em alcance em 15 milhões de reais. E aí aplica uma glósia de 75 mil reais. O que isso significa, tá? Isso representa, tá, a materialização desse instituto da ação de improbidade administrativa no processo de controle externo, tá? Porque considerar em alcance significa que esse montante que o TCE considera, né, ele em alcance, representa o que ele efetivamente desviou da administração pública e que deve ser recomposto, né? Então, olha só, pode passar aí, por favor, tá? As sanções da lei de improbidade administrativa têm algumas características interessantes, tá? Elas podem ser aplicadas, tá, independentemente da aprovação ou rejeição de controle interno ou, tá, pelo Tribunal de Contas, mesmo quando não ocorra dano ao patrimônio público, tá? Por quê? Pode ser que um ato, tá, não importe em enriquecimento ilícito, tá? Não importe em lesão ao erário, mas importe em quê? Em violação a um princípio, tá, do direito administrativo, que vai fazer com que
o interesse público primário, que é o interesse da coletividade, venha a ser colocado em segundo plano para atender o interesse secundário, que é o interesse da administração pública, tá? Então, é possível que haja a responsabilidade, ainda que esse patrimônio, tá, não seja propriamente o patrimônio material, mas sim moral, tá? Então, né, vai englobar, além do valor econômico, o patrimônio da administração pública. Por quê? O nome é exatamente patrimônio público, porque patrimônio econômico é conjunto de bens suscetíveis de valores de cálculo, né? Quanto equivale a moralidade da administração? Quanto equivale, por exemplo, uma administração pública, tá, respeitar os prazos constitucionais para prestar contas, respeitar os mínimos constitucionais de aplicação de 25% das receitas tributárias em ações de educação do Fundeb, tá? 15% nas ações de saúde. Quanto vale isso? Vale muito. Por quê? Porque se esses mínimos constitucionais forem violados, o município pode ter bloqueio de verbas públicas, tá? E aí vai fazer o quê? Nada, né? Já que desonrou as leis orçamentárias, tá? Olha só, tá? Pode passar, por favor, tá? Então, um detalhe interessante, tá? Não digam nunca mais que a ação de improbidade administrativa é uma ação de natureza penal, porque não é, tá? A Constituição vai falar, lá no artigo 37, parágrafo 4º, sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Então, a ação de improbidade administrativa, ela tem natureza civil, tá? Ela tem natureza recompensatória, tá? Ressarcitória e de responsabilização. Mas a ação penal pode ser cumulativa, tá? É possível que o agente responda cumulativamente por independência das instâncias, tanto no âmbito administrativo, no âmbito civil, quanto no âmbito penal, tá? Olha só um exemplo. Imagina que um policial rodoviário federal, tá? Ele, no exercício da sua atividade, tá, pede propina a um motorista pego numa blitz, tá? No momento em que ele pede a propina, ele praticou um tipo penal, tá? Ao praticar essa conduta, ele viola também o dever de moralidade na administração pública, pelo qual o agente deve ter, tá? E, consequentemente, isso é um ato de improbidade administrativa, tá? Então, ele responderá independentemente pelas três instâncias, né? Pode haver condenação nas três instâncias, pode haver apenas o dever de responsabilizar, de indenizar, e ele pode ser inclusive absolvido na esfera penal e administrativa, mas pode haver também a aplicação das três penalidades, tá? Pode passar, por favor. Então, olha só, tá? Eu preparei aqui esse quadrinho para vocês, tá? Os atos de improbidade administrativa, para ficar fácil da gente entender essa lei, eles se classificam por ações. Por exemplo, os atos que importam enriquecimento ilícito estão previstos lá no artigo 9. São eles: receber vantagem indevida, perceber vantagem indevida, utilizar indevidamente o patrimônio da administração pública para o proveito próprio, adquirir bens, né, da administração pública e utilizá-los em interesse pessoal, aceitar vantagens indevidas, incorporar, usar, tá? Então vejam que são condutas de ação, tá? São condutas de ação, essas aqui que importam enriquecimento ilícito. Então, resumindo, enriquecimento ilícito é utilizar a máquina pública para proveito pessoal e dela se enriquecer, tá? E isso pode se dar de várias maneiras. Pode se dar, por exemplo, desviando receitas originárias, receitas de tributos, receitas derivadas do patrimônio da administração, receitas oriundas, por exemplo, das contribuições previdenciárias não repassadas devidamente ao INSS. Isso é se enriquecer ilicitamente da administração. Fora outras situações, como, por exemplo, utilizar a máquina pública, tá, para benefício pessoal e assim, por exemplo, favorecer uma empresa de amigos a ganhar licitações, tá, e repartir esse dinheiro, tá. Lesão ao erário: facilitar, permitir, doar, realizar, conceder, frustrar, ordenar, agir, liberar e celebrar, tá?
essa lesão ao erário, tá, representa exatamente, tá, exatamente o prejuízo financeiro, tá, contra a administração pública, tá? Veja que, por exemplo, quando a presidente Dilma, tá, autorizou que a lei do orçamento fosse alterada sem a devida aprovação do controle externo pelo Congresso Nacional e TCU, tá, ela praticou, mais tarde se caracterizou, lesão ao erário, tá? Quando ela comprou uma usina na Califórnia que não valia nada, né, de refino de petróleo, praticou o quê? Lesão ao erário, tá? E aqui os princípios que atentam contra a administração pública, praticar, retardar, revelar, precisa ter muito cuidado, tá? Hoje o STJ não condena mais ninguém apenas porque alguns princípios foram violados. É preciso que haja na violação desse princípio o interesse desonesto do agente. Vou dar 2 exemplos, tá? Um que eu gosto de dar e outro que é um exemplo que aconteceu essa semana aqui no Tribunal de Contas, no julgamento de uma ação, tá? Se um gestor público, no início de um ano, ele possui verbas, né, em grande quantidade para a realização de despesas, e aí ele tem 2 opções. Primeira opção é reformar creches, né, que são de competência do município, porque estão com as instalações precárias, né, e assim beneficiar essas crianças, tá? E aí a outra situação, esse gestor também conta com os veículos da prefeitura, ou seja, do patrimônio da prefeitura, totalmente avariados e sucateados, veículos aí com mais de 8 anos, faltando peças e dando problemas. Se ele respeitar, né, a lei de licitação, ele pode comprar veículos, tá, novos para a prefeitura e deixar de investir nas creches, pode fazer isso, tá? E se ele investir nas creches, obviamente não comete nenhuma irregularidade. Mas olha só, quando ele resolve atender o interesse dos agentes e da administração, deixando de lado o interesse de uma coletividade, ele ofende o princípio da moralidade, tá? Ele ofende o princípio da moralidade. Mas veja que ele não teve a intenção aí de praticar um ato atentatório contra a administração. Ele apenas fez uma opção. Agora, se, né, numa outra conduta, um gestor, tá, nomeasse para ocupar cargos, né, de assessor, né, do qual ele é o prefeito, por exemplo, nomeasse parentes seus, tá, ele violaria o princípio da impessoalidade, né, violaria a súmula vinculante número 13 do STF, que veda do nepotismo na administração, tá, e estaria aí atentando contra a administração pública, de forma desonesta. Aí ele praticou um ato de improbidade, mas não no outro exemplo. No outro exemplo ele apenas fez uma opção, tá? Mas que não houve qualquer irregularidade. Uma outra situação que é irregularidade, mas não é improbidade, tá? A legislação vai falar frustrar a licitude de concurso público, tá? Viola o princípio da administração, lá no artigo 11, viola o princípio da administração, mas isso não quer dizer que é improbidade. Imagina que um gestor, por desconhecimento, publica um edital de concurso público com 3 semanas para os candidatos se inscreverem, ou 2 semanas, tá? Isso, tá, é uma irregularidade, mas não é necessariamente um ato de desonestidade, porque pode ser que ele não tinha conhecimento de que a jurisprudência vai dizer que o edital tenha pelo menos 1 mês, tá, entre a divulgação e o período final das inscrições, para que haja tempo hábil, tá? Então, se ele corrigisse o ato, não haveria ilegalidade, tá? Agora, se ele propositalmente divulgasse o edital apenas com 1 semana ou 2 semanas, porque ele quer com isso beneficiar amigos que vão fazer esse concurso, isso é desonestidade, isso é improbidade, tá? Pode passar, tá? Então aqui, gente, eu finalizo aqui essa palestra para vocês, colocando que o ato, contra a administração pública, o ato que viole a administração pública, causa não apenas dano patrimonial, mas causa também dano moral à administração pública, tá? E consequência disso é que o agente, tá, terá o dever, por força do artigo 1518, de indenizar a administração. E aí, só para finalizar mais um pouco, tá? Hoje a jurisprudência do STF entende que,
crimes praticados contra a responsabilidade por presidente, governador de estado, secretários, ministros de estado, tá? Esse crime não é punido com base na lei de improbidade administrativa, mas sim com base na lei de responsabilidade, na lei 10.7.9 de 50. Mas os crimes, por exemplo, tá? Isso não significa que ele ficará impune. Os crimes de improbidade administrativa praticados por prefeitos, vereadores, têm a competência da Justiça de primeiro grau, tá? Não são julgados pelo STJ, e os agentes políticos, como juízes, promotores de justiça, conselheiros de tribunais de contas, podem hoje, tá? Ser julgados pelo juízo de primeiro grau por crime de improbidade administrativa, tá? Isso hoje é um entendimento pacífico do STF, e o STJ aceita a tese, né, da cumulatividade, tá, das penas, tanto por enriquecimento ilícito, lesão ao erário e princípios contra a administração pública. Aí, na dosimetria da pena, o juiz vai aplicar aquela mais gravosa ao agente. Então, agradeço a vocês, tá, e fico à disponibilidade de vocês para a gente debater o assunto. Tá? Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, assim como o nosso primeiro palestrante foi homenageado com o certificado, né, o Centro Acadêmico, através do nosso presidente, também iremos homenageá-lo, certo?